O ômega 3 ele é fundamental para a saúde como um todo. O que acontece? A gente acabou de falar que a alimentação hoje é uma alimentação pobre em nutrientes essenciais, né? E a nossa alimentação, principalmente dos países ocidentais, dos Estados Unidos e nós brasileiros, a nossa alimentação, a qualidade dela é muito ruim. Em termos de quantidade de carboidratos ruins que a gente come, gorduras ruins, muito sal e, em contrapartida, poucos nutrientes essenciais. Pouca alimentação saudável, alimento de verdade, poucos alimentos orgânicos, pouca verdura, legumes. Tem gente que nunca comeu verdura. Isso é uma coisa simples. Na questão do ômega 3, em que a fonte natural são os peixes de água salgada, águas profundas, a maioria da população não come peixe regularmente, come raramente. Então, já um parênteses aqui. O ômega 3, o corpo humano não consegue produzir? Eu só tenho ômega 3 no meu corpo se eu ingerir o alimento, é isso? Exatamente, a gente tem que ingerir. As fontes principais são os peixes e frutos do mar e peixes de água salgada. Na verdade, não são propriamente o peixe que é rico em ômega 3, mas são as algas do mar profundo, principalmente lá do Polo Norte, aquela região. São ricos, aquelas algas que tem lá, aquele plâncton, que é rico em ômega 3. E aí sim, o peixe vai lá e ele se alimenta, pela cadeia alimentar ele se alimenta e ele fica rico em ômega 3. E aí quando a gente se alimenta desse peixe, a gente consegue ingerir esse suplemento. E qual o melhor benefício já comprovado do ômega 3 no coração? Muitos, muitos. Não só para o coração, é para o corpo como um todo. Mas no coração o que acontece? O nosso organismo ele já é a nossa saúde, a nossa alimentação hoje, né, nessa geração, é uma alimentação muito ruim do ponto de vista de qualidade, em que ocorre um processo que vai inflamando silenciosamente o nosso organismo. Então a gente vive, quem não se alimenta direito, que muita gente, é isso que acontece, a tendência é que a gente fique num estado pró-inflamatório. E o ômega 3 ele tem componentes... Uma ação, né? Uma ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-inflamatória. Então, quando a gente, por exemplo, o ômega 6, a gente tem os outros ômegas também, ômega 6, ômega 9, o ômega 6, ele é um ômega que ajuda na inflamação, ele é pró-inflamatório. E a gente tem que ter uma inflamação no nosso organismo para poder nos proteger. Qualquer corpo estranho, qualquer antígeno, qualquer bactéria, vírus que entre no nosso corpo, você tem que ter um estado de inflamação, que o teu corpo vai lá, ativa citocinas inflamatórias que vão lá e contém o processo inflamatório, contém ali o agressor, elimina o agressor e está tudo certo. E o ômega 3, em contrapartida, ele tem uma ação anti-inflamatória. O que deveria existir, e por exemplo no Japão isso ocorre de uma forma mais correta, é um equilíbrio entre a quantidade de ômega 6 e ômega 3. Então, a relação entre eles é mais ou menos em torno de 1,5 de ômega 6 para o ômega 3. Só que a nossa alimentação do brasileiro, dos americanos também, a relação de ômega 6 para ômega 3 é de 5 até 20 para 1. Então, ou seja, um componente pró-inflamatório prevalece muito em contrapartida aqui do anti-inflamatório. Então, o nosso corpo está num estado sempre pró-inflamatório. E a inflamação, que a gente fala com inflamação crônica silenciosa, a gente chama de subclínica, é o que está por trás da maioria dos processos de degenerativos do organismo, de envelhecimento, de acelerar o envelhecimento. Então, por exemplo, se isso acontecer a nível cerebral, você tem um risco aumentado de desenvolver Alzheimer, de desenvolver Parkinson, desenvolver demência. No caso do coração, que a gente está falando aqui, especificamente, aumenta o risco de evoluir com insuficiência cardíaca. E o ômega 3 já foi comprovado por milhares, dezenas de milhares de estudos, que ele, por essa ação anti-inflamatória, ele protege as artérias, ele ajuda a diminuir o colesterol, chamado, entre aspas, de colesterol ruim, ajuda a melhorar o perfil ali do triglicerídeo, reduzir o triglicerídeo e aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Ele ajuda a diminuir a hipertensão arterial, já tem estudos mostrando isso. Nos pacientes que são cardiopatas, ciência cardíaca, ele ajuda a melhorar a performance desses pacientes, diminui o limiar de falta de ar que ele vai ter. Então ele tem vários benefícios para o corpo como um todo, né? Ômega 3 ajuda na limpeza do vaso, ele ajuda a diminuir aquela gordura que fica ali na membrana do vaso. Até agora há pouco o nosso colega aqui estava perguntando, me dá um remédio, né? Detergente. Um detergente para limpar o encanamento, né? Que o pessoal fala.
E também eles usam, como é que eu faço para limpar as veias, né? Que veia é uma coisa, artéria é outra coisa. Mas a pergunta é, o ômega 3 ajuda a limpar os vasos? Então, o que acontece? A alimentação nossa do brasileiro em geral é tão ruim que hoje você consegue, já teve estudos que fizeram estudando artérias de crianças de 13 anos, 12, 13 anos, em que já tinha estrias, formação de estrias gordurosas na parede das artérias coronárias dessas crianças. 12 anos. Muita batatinha frita, né? Fast food, batatinha frita, sorvete, esses carboidratos, tudo que vira açúcar no corpo. Né? A gente sabe que hoje o vilão é o açúcar. Sim. Muito se falou durante anos que é a gordura que é o vilão. Fritura, obviamente, é vilão, mas as gorduras boas são essenciais. O ômega 3 é uma gordura essencial para o organismo. Então, o que acontece? Se você já tem uma alimentação ruim, já com 12, 13 anos, já começa a ter formação de estria gordurosa, ou seja, já está tendo um processo inflamatório ali, começando a formar placas de gordura, essa criança vai chegar com 20 anos já com um entupimento de uma artéria de 20%, 30% talvez. Quando chegar lá por volta de 30, 35 anos, ela já está com entupimentos importantes. É por isso que a gente vê pessoas infartando hoje jovens, coisa que não se via alguns anos atrás. Pessoas de 30 e poucos anos já colocando stent, fazendo cirurgia cardíaca, por conta dessa questão inflamatória a nível, no caso, arterial coronariano, das artérias do coração. Isso aí faz parte, então? Infelizmente, faço até uma confissão aqui, até nesse período aí, 2003, 2004, eu prescrevi óleo vegetal. Inclusive óleo de canola, tudo. Depois quando você começa a estudar, porque é isso que a gente aprende na faculdade, tá? Depois, quando você começa a aprofundar o estudo disso, você vê que é muito diferente. É o contrário, na verdade. Você não deve prescrever esses óleos vegetais, óleo de soja, de girassol, de milho, de canola, porque eles aumentam o risco de oxidar o colesterol. Talvez a gente vá falar um pouco de colesterol aqui. O colesterol, ele tem perigo, principalmente no caso LDL, quando ele está oxidado. Então, assim, não importa muito quanto está o teu colesterol. Se o teu colesterol está em níveis altos, mas ele não está oxidado, não tem nenhum perigo nisso. O problema é quando ele está, às vezes, até normal, entre aspas, mas está oxidando. Aí é que mora o perigo. Então, isso é o que a gente tem que tentar evitar, a oxidação do colesterol. E aí o ômega 3 entra nessa questão, nesse ponto. E no caso da alimentação, esses óleos vegetais oxidam o colesterol, aumenta o risco de entupir as artérias. Então, se você for fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que usar um óleo de coco, você tem que usar banha de porco. Você pode usar o azeite de oliva, que é um óleo que, no caso, é rico em ômega 9, que também é um ômega importante, que tem componente anti-inflamatório, é importante para a saúde, só você não pode aquecer o azeite. Mas o azeite na alimentação, ele também tem ômega 3 e ômega 9, que são essenciais para desinflamar, para você tentar pelo menos equilibrar esse processo aí que está acontecendo inflamatório silencioso. Qual o melhor horário para eu tomar a cápsula de ômega 3? Vamos desligar aqui. O melhor horário para eu tomar o ômega 3, porque as pessoas têm essa dúvida, né? E qual a dosagem aí? Uma cápsula, é 1 grama, é meio grama? Só para comentar rapidamente, o ômega 3 ele tem 2 componentes principais, o EPA e o DHA, que são os óleos presentes no ômega 3. O EPA ele é um óleo mais importante para isso que a gente está falando, de desinflamar, de tentar neutralizar esse processo pró-inflamatório que está acontecendo. O DHA já é um óleo mais importante a nível cerebral. Ele penetra a barreira hematocefálica, então ele protege o cérebro. Então, para pessoas idosas, pessoas que tenham risco de evoluir para Alzheimer, Parkinson, ele é essencial para prevenir e para tratar essas doenças. Inclusive, a gente vê pessoas quando estão usando doses altas de ômega 3 mais ricos em DHA, de melhora de cognição, melhora de concentração, memória, de interação. Então, isso aí é essencial nesse público específico que você use doses mais elevadas de DHA. Você perguntou a quantidade de cápsulas. Assim, uma cápsulazinha de ômega 3 não vai fazer muita diferença. E a gente vê, infelizmente, até uma má vontade da indústria farmacêutica nesse sentido, porque eles fazem estudos e mostram que o ômega 3 não tem benefício, porque eles fazem, às vezes, com doses muito baixas, eles não selecionam bem o público. Então, você vê que, às vezes, é até com má intenção, justamente para... Direcionado, é uma coisa tendenciosa. E a dose ideal de ômega 3 que você tem que usar é, pelo menos assim, de 3 a 4 cápsulas por dia. As doses ideais são doses bem altas, que chega até 10 a 14 gramas por dia. Então, assim, a gente tenta até, vamos dizer, que se tiver que tomar isso aí, teria que tomar 8
cápsulas, talvez 10 cápsulas por dia. Aí as pessoas reclamam, os pacientes reclamam muito, mas pelo menos ali de 2 a 4 cápsulas de ômegas de boa qualidade, com alta concentração de EPA e DHA. E aí é bom até a gente comentar que o ômega não é qualquer ômega, esses ômegas de farmácia que custa baratinho, não adianta você se iludir e achar que isso aí vai resolver. Você está gastando dinheiro à toa. É preferível você pagar um ômega mais caro, de boa qualidade, que tem uma marca, e aí sim tomar lá 3, 4 cápsulas, no mínimo, para aquelas pessoas que não têm muitos riscos, 2 cápsulas, para você garantir um certo benefício.